Olá, bem-vindos! Podcast Top of Mind, com representantes de empresas que estão realmente na cabeça de cada um de vocês, né? São top of mind, estão no topo da mente da gente. E hoje eu tenho aqui dois empresários, Gustavo Pierotti, da G Pierotti, que é uma empresa de suprimentos de navios, né? Que atende, é fornecedora de navios. A Jéssica Capazzo Nunes Bonifácio, com esse nome maravilhoso, que é da Capazzo Estética, duas empresas assim já tradicionais, né? A G Pierotti com uma história linda. E eu já começo perguntando porque a G Pierotti, ela é sucessora da pioneira em fornecimento de navios no Brasil. Foi uma das primeiras no Brasil, que era a Mansueto Pierotti Filhos Limitada. Exatamente. E lá se vão 75 anos. 75 anos em 2024. Meu, né? eu acho incrível quando eu adoro conversar. Olha só, eu acho incrível quando assim a pessoa tem aquela sacada, ela percebe aquele nicho, aquela necessidade, né? E ela cria uma empresa que ela faz toda a diferença e que depois vem uma renca atrás, às vezes, seguindo, né? Como é que foi isso, Gustavo? Bom, Cristina, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque as pessoas perguntam quantos anos tem a empresa, e aí a gente tem duas datas de aniversário, né? Sim. Que uma é do grupo, que foi fundado lá em 1949 pelo meu avô, que foi o pioneiro, como você falou. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. E aí, em 2013, a segunda geração, que era o meu pai e meu tio, resolveram cada um seguir seu caminho. Então, a gente encerrou a empresa Sim. Uma mãe, né? Que era a empresa que veio até 2013. E dela saíram duas novas empresas, sucessoras oficiais da Mansueto Pierotti. Então, a gente considera que o grupo tem 75 anos, mas a G Pierotti, como G Pierotti, tem 11. Esse ano a gente está completando... a história, né? A história tem... Exatamente. 3/4 de século, né? E o grande objetivo nosso, o grande desafio nosso quando houve essa cisão foi de mostrar para o mercado que aquilo era uma cisão amigável, que não era por nenhum problema societário mais grave, quer dizer, foi um simples pensamento diferente entre os sócios. Caminhos que se dividem. Exato. E que seguem firmes. Mas que não havia nenhum problema financeiro, não havia nada grave de um passar o outro para trás, nada disso, quer dizer, Então, era esse o desafio de passar para o mercado. Escuta, tá tudo certo, a gente continua, as mesmas pessoas, mesmo endereço, mudamos de nome. Né? E a gente foi muito bem sucedido nesses 11 anos de G Pierotti. Prova disso é que é o terceiro ano em Top of Mind dessa categoria, terceiro ano que a gente está ganhando. Então, acho que a gente conseguiu cumprir esse primeiro objetivo, que era consolidar o nome novo da empresa, né? E continuar passando para o mercado uma credibilidade. Maravilha. E com 10 anos, a Capazzo Estética, que leva o teu sobrenome, né? Sim. Você é a única proprietária ou você tem sociedade? Sou a única proprietária das 3 unidades. Uau, hein? Uma rede de 10 anos já? 10 anos. 10 anos. E a primeira foi aqui ou foi em Praia Grande? Que você tem 2 unidades aqui. Sim. E uma em Praia Grande, não é isso? São 2 em Santos. A primeira unidade foi na Carvalho de Mendonça. Tá. Temos uma no Gonzaga e uma no Boqueirão, na Praia Grande. E como é que começou como é que você teve esse insight? Eu vou criar uma clínica de estética, como é que foi isso? Bom, primeiramente agradeço mais uma vez o convite. Segundo ano que a gente ganha o Top of Mind, né, a Capazzo. É uma grande honra estar aí na lembrança dos clientes, né? Eu comecei trabalhando sozinha no meu quarto. Na verdade, eu trabalhava na área da enfermagem, né? E eu vi uma necessidade de uma renda extra. E comecei a trabalhar dentro do meu quarto com uma maca, fazendo serviço para algumas amigas. Comecei a divulgar na internet. E essa maca no quarto virou essa rede de 3 clínicas. O que você prestava de atendimento nessa fase inicial? Limpeza de pele? Corporal? Limpeza de pele, massagem, procedimentos corporais, faciais. Você fazia isso sozinha? Fazia sozinha. Olha e só. Hoje são 53 funcionárias trabalhando na Capazzo, entre esteticistas, fisioterapeutas, enfermeiras, biomédicas. E os atendimentos são diversos? Nós fazemos cerca de 800 atendimentos por dia. Nossa, gente do céu, tô aqui pasma. 800 atendimentos por dia. Entre mulheres, homens, atendemos bastante público masculino também. Porque agora os homens também se cuidam tanto quanto, às vezes até mais do que a própria mulher, né? Eles só não divulgam, mas eles se cuidam. Vamos lá, né? Eles não divulgam, mas se cuidam. Agora, nessa questão agora do trabalho de fornecimento de navio, como é que funciona? Me faz assim
uma resenha e um resumo disso daí, como é que funciona? Vou tentar, hein, Cristina? Tenta. Para resumir, não é fácil. A gente vai entender, né, Jéssica? O nosso negócio é um negócio interessante, porque ele é um negócio muito importante dentro dessa cadeia logística do comércio exterior, mas muito pouco reconhecido. Muito poucas pessoas conhecem a nossa atividade, né? Mas, de qualquer maneira, ela é uma atividade essencial para a salvaguarda da vida humana a bordo, vamos dizer assim. Sim. O que a gente faz, resumidamente? A gente vende para os navios tudo que os seus tripulantes e o próprio navio consomem durante uma viagem. Então, o nosso trabalho não tem nada a ver com a carga que o navio transporta. Se ele transporta soja, milho, petróleo, quer dizer, isso não tem nada a ver com o nosso negócio. O nosso negócio é... saber a tripulação, a necessidade da tripulação. Exatamente, o que eles precisam... Quanto tempo vai ficar em alto mar? O que eles precisam de insumos básicos para subsistir a bordo, né? E também com algum conforto, e também tudo relacionado à manutenção do navio. Então, material de limpeza, material de higiene pessoal, ferramentas... Desde alimentos para os tripulantes, e até alguma coisa para conforto dos próprios tripulantes, e passageiros também. A gente já tem navio de passageiro também. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente recebe cotações dos armadores, dos navios, compra de diversos fornecedores, consolida isso no nosso armazém e entrega. Então, a gente vende o produto com uma entrega agregada, né? A gente tem o serviço de entregar a bordo do navio, mas eu não vendo o serviço. Eu vendo só os produtos que eu compro, consolido e entrego. Tentei resumir rápido. É mais ou menos isso que a gente faz. Em termos de demanda de horário, vocês não devem ter... Vocês devem... 24 horas, 24 né? A logística é grande. Não tem final de semana, não tem feriado. Porque às vezes o navio parte à noite, parte de madrugada, de manhã cedinho. Eu costumo dizer pro meu pai que ele tem muito aquele perfil, né? De, na minha época a gente fazia assim. Falou, na sua época era diferente, os navios eram mais lentos, eles atracavam e ficavam 3 semanas atracados. Exatamente. Tinha muito mais tripulantes para você fazer um navio operar. Hoje, o desafio é muito maior, porque os navios são maiores, mas eles são mais tecnológicos, então eles precisam de menos tripulantes para operar, ou seja... E fica muito menos tempo exatamente, no porto. Tem navio que atraca meia-noite e sai 6 horas da manhã. Nossa, Então, se ele entrar numa janela dessa, a gente tem que estar lá para atender. Então, não tem rotina. E tem mais um agravante aí. As variáveis da atracação de um navio, elas não são dominadas pela nossa logística. A gente depende de uma série de detalhes que a gente não domina. Pode, às vezes, um tempo atrás, baixou uma neblina aqui, fechou o canal. Quer dizer, a gente estava com previsão de atender X navios naquele dia, e esses navios ficaram para 2 dias depois, 1 dia depois. A gente trabalha com perecíveis também, então compra hortifruti, armazena, o navio não entra, aí você está com aquele produto ali que já está deteriorando. Quer dizer, então... De tédio a gente não morre. Tem um pouquinho de tensão também, se tem, é o que mais tem. A gente brinca, aqui de tédio a gente não morre mesmo. Não tem rotina. E lá na tua área, tem esse clima de tensão em alguns momentos? Ou todos os dias. A agenda certinha, tem gente que reclama, tem gente que chega atrasada. É todos os dias. Pra gente que empreende, não tem sábado, domingo, feriado, não tem nada, né? Então, todos os dias tem um clima de tensão, tem... quem trabalha com o público, no geral, é bem complicado agradar a todos, né? Mas as meninas fazem um excelente trabalho lá, dificilmente a gente tem algum problema. E treinamento de equipe? Nós fazemos treinamento da equipe, nós temos 3 gerentes que fazem esse recrutamento. Temos as meninas específicas dentro da empresa que foi delegado a elas que façam o treinamento das outras, que geralmente são as meninas que são mais antigas, que treinam para procedimentos específicos, as outras colegas que entram no quadro. Bom, pelo jeito, o quadro funcional é majoritariamente de mulheres. Sim, nós só temos um homem trabalhando conosco. Muito bom! Só um homem, o resto todas mulheres. Das mulheres, né? É a mulher dando espaço para a mulher, né? Com certeza. Semanas atrás, eu ainda fiz uma matéria falando isso. A conquista de uma é a conquista de todas, né? Com certeza, sem dúvida alguma. O sucesso de uma é o sucesso de todas. Sem dúvida. Então tem que ter. Agora, para vocês, como é que funciona essa parte de treinamento? Porque vocês têm maquinário lá dentro, né? Sim, a gente tem investido cada vez... Todos, exatamente, né? As empilhadeiras, as paleteiras, os caminhões, que a gente precisa carregar rampas nos caminhões. Então, a gente tem investido cada vez mais em capacitação, em treinamento. A gente faz uma parceria com a Fundação Dom Cabral também, que tem ajudado a gente a profissionalizar a empresa, a gestão da empresa.
Isso tem sido muito interessante também, porque a gente está conseguindo fazer essa transição de gerações, né? Da segunda geração para o meu pai. Do teu pai passando para você, A gente... que aliás ele tem um orgulho enorme disso, né? Ele fala, agora meu filho é o CEO. Espero um dia falar isso da minha filha também. Mas olha... olha, tá vendo? Não, mas o teu pai é uma pessoa muito querida, muito especial, Geraldo Pierotti. Para quem não sabe, até compositor ele é, né? Pois compositor, sambista. Homem multifacetado. Multifacetado, uma pessoa encantadora. E almoça na empresa todo dia, tá? É mesmo, olha. Todos os dias. Ele não gosta que eu fale, mas eu falo pra ele, vai almoçar em casa. Eu falo, não, alguém pode precisar de mim na hora do almoço. Então, eu já descobri que ele gosta de almoçar lá, entendeu? Essa é a desculpa que ele criou pra ficar lá, mas se ele gosta... E você tem uma filha também? Tenho uma filha de 3 anos e meio. O Gustavo tem uma menina, um casal, né? Que idade que eles estão? Um menino de 15 e uma menina de 11. E você? A minha tá pequenininha, ainda 3 anos e meio. Ah, tá. Olha, tá vendo? Daqui uns anos, a empresa tem 10 anos. Exato. Daqui a 15 anos, 20 Não vejo anos. a hora de descansar. Quero descansar um pouco. Mas... O que é mais Não, só pra... Você falou, eu lembrei, né? A gente recentemente foi para uma feira em Londres, que é uma feira que ocorre sempre em Londres em setembro, e a gente levou meus filhos pela primeira vez. Jura? A minha filha só para acompanhar, adora, né? Mas o Dante, que é meu filho de 15 anos, já foi com a gente pro stand. Participou da feira, comprei um blazerzinho pra ele. Muito legal. Foi ideia do seu Geraldo. Ele falou, vamos começar a levar o Dante pra ver se ele gosta. Não, mas tá certo, tudo. tem que ter um interesse, né? Despertar um interesse e entender. Sem dúvida. Né? Como é que funciona e tal. Já teve a primeira experiência, falei pra ele, começou bem, hein? Começou em Londres já, né? Primeira experiência. A gente começa de baixo. Caramba, quando tiver feira no Rio de Janeiro, ele não vai nem querer se interessar. Não vai ter graça. E nesse processo todo, qual é o maior desafio, assim, pra você? Com essas 3 unidades, no comando dessa dinâmica, como é que você age, assim, no teu dia a dia? Eu não encaro como um desafio, eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu vivo a Capazo. Eu vivo a empresa, né? A empresa começou comigo dentro de um quarto e hoje ela é a fonte de renda para 53 famílias. Hoje nós damos oportunidade para as meninas que estão começando na área, para os profissionais de saúde também. Então eu vivo muito isso, tanto que todo o marketing da empresa é feito por mim. Nossa, eu aprendi a fazer porque eu gosto de fazer isso. Então, assim, na verdade, hoje o meu desafio é mais pessoal, né? De ter uma filha pequena, ter que ser mãe, empreender, conciliar, né? Liderar a empresa. Então, conciliar isso, às vezes, é um desafio. A gente tem aquela culpa materna, né? Normal. Mas eu tenho excelentes líderes aí comigo e é incrível. Eu gosto muito do que eu faço. As meninas mandam muito bem. Não é à toa que a gente é top of mind de novo, segunda vez. 2 vezes, olha só. Já é a segunda, isso é ótimo. E você, Gustavo? Você também fica meio mergulhado ali ou você consegue... A gente está num desafio agora que é justamente tentar sair do operacional da empresa, né? Por muitos anos a gente fez, eu tô ouvindo ela falar, eu tava pensando, né? Que a gente sempre esteve muito envolvido em tudo, né? Sim. Principalmente meu pai, na época dele, tudo parava na mesa dele, tudo. E a gente aos pouquinhos está tentando mudar isso. Dá uma descentralizada. Porque se você quiser crescer, você não tem como abraçar tudo sozinho, né? Porque senão você vai ser limitado pelo que você aguenta carregar como um ser humano só, né? Então, na medida em que você pensa, tem planos de expansão, enfim, quer aumentar, quer transformar a empresa numa empresa maior, você precisa criar camadas dentro da empresa que te permitam pensar o estratégico e te permitam sair um pouco do operacional, né? Eu acho que deve ser difícil a pessoa entender a necessidade de delegar. Exatamente. Né? Agora, evidentemente, como você está falando, a empresa cresce, né? Ela tem uma perspectiva muito grande, até em função das novas tecnologias que vão surgindo, né? Das necessidades, que tem as variantes todas. E você ter que delegar, mesmo que você supervisione, eu acho que deve ser... É muito difícil. Até doído, né? Que você fala, ninguém vai fazer igual. Que ninguém faz como você. Ninguém faz como eu faço. Sempre vai encontrar um defeito no que vão fazer. Mas você precisa começar a entender que ninguém vai fazer exatamente igual como você, mas ok. Quer dizer, você precisa estar acima de um padrão mínimo, mas não precisa ser exatamente do jeito que você faria. Até porque senão... a pessoa ela pode ter uma metodologia diferente, muito mais producente do que o que a gente faz, né? Do que o dono faz ali. E o que eu ouço muito aqui é a questão dos empresários, é a questão de, às vezes, você treinar um funcionário, a fazer um investimento e, de repente, não tem um retorno, porque, né, hoje em dia, principalmente os mais jovens, eles estão
antenados nessa coisa de estar sempre em busca de um novo emprego, de uma nova atividade. Essa geração é E difícil. sai andando mesmo e não olha para trás. Não, esse é um problema recorrente que a gente encara É mesmo, todos os né? dias. Todos os dias. E o crescimento, ele ajuda a mitigar um pouco esse problema, porque na medida que você cresce, você cria camadas e começa a oferecer para esses jovens uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Ao passo que quando você ainda é uma empresa menor e você não tem muitas camadas ali entre a diretoria e o chão, vamos dizer assim, aquela pessoa se vê limitada ali, não vê muita oportunidade de crescimento. E é o que você falou, essa nova geração é uma característica, não adianta lutar contra isso. Eles são assim, são muito impacientes, querem crescer rápido, tudo. Então, no começo a gente fala, poxa, mas esse pessoal não adianta, quer dizer, é uma característica e você precisa saber lidar com isso, né? Então, até esse crescimento que a gente está buscando também contempla um pouco isso, quer dizer, tentar reter esses talentos. Isso daí é muito interessante que você está falando, porque à medida que você tem cargos, vamos dizer, né, funções, a pessoa tem uma perspectiva de, opa, esse ano eu estou fazendo isso, né, estou aparecendo mais no meu trabalho, no que vem eu quero ser promovido para cá, para cá. E se aquela liderança sai, você tem opções abaixo delas, né? Sim. Isso também para você vale também. Também, lá na empresa... E você, com 3 empresas, você tem que... São 3 unidades, né? Sim. Vocês pelo menos têm um negócio grandão só, né? Agora você imagina ter que ir pra Praia Grande, vem pra cá, vai pra lá. E a gente ainda vai expandir mais ano que vem. Mas é mesmo, né? Novidade só ano que vem mesmo. Segredo de Estado, por enquanto. Lá nós temos também essa questão do crescimento, mas a maioria das nossas meninas, elas são comissionadas pela produção. Ah, tá. Né? Então é um estímulo também Exato. Então, conforme você mais se capacita, você vai ter a oportunidade de fazer procedimentos mais complexos e ser melhor remunerada. Aí nós temos a gerente, temos hoje em dia as supervisoras de procedimentos, que são as meninas que fazem os treinamentos, que também são remuneradas por isso. Temos as meninas que fazem procedimentos que são uma remuneração um pouco maior, né? Então, conforme você vai entrando, você consegue galgar um caminho bacana aí dentro da empresa. E a responsabilidade é imensa, né? Porque você está lidando porque a gente lida com a vida. A vida, com a estética. Mas principalmente com a autoestima de mulheres, que hoje é o principal fator da depressão da mulher, das síndromes do pânico, da ansiedade, é aquela cobrança da autoimagem, né? Então, é bem complicado. Até para poder saber como orientar no limite, né? Exatamente. Não exagerar em determinados procedimentos. Tem um limite. E essa cobrança, ela tá muito grande hoje em dia, né? Pela imagem perfeita. Então, a gente tenta ponderar isso com as clientes quando elas procuram os serviços. E, de fato, é uma responsabilidade imensa mexer com o sonho, com a autoestima da pessoa, né? Você se olhar no espelho e ver aquilo. Olha que interessante, né? Porque são 2 tipos de responsabilidades aqui, né? Totalmente diferentes. Diferentes, mas que de uma certa forma mexe com a saúde, vamos dizer assim, né? A saúde mental, a saúde emocional, no caso, e a saúde, né, como um todo. Sim. E no teu caso, vocês têm que ter um controle de qualidade muito rígido, né? Muito Porque vocês estão fornecendo alimentos que vão atender, às vezes, um navio de passageiros, são centenas, milhares de pessoas. Imagina como foi na pandemia. Nossa. Eu ia entrar agora na pandemia, já me fala aí, como é que foi esse período? Porque os navios atracavam e às vezes ficavam um tempo, porque tinha alguém com o vírus, né? Tinha aquela coisa de tirar, de tratar, A gente, nesse sentido, não pode reclamar, porque a nossa empresa não fechou nenhum dia, nem nos momentos mais graves desse período todo. Desse período, a gente... A IMO, né, que é a International Maritime Organization, que é o braço da ONU que trata da salvaguarda da vida humana, emitiu uma carta a todos os chefes de estados do mundo, que são signatários, fazem parte da ONU, né, colocando a nossa atividade como uma das atividades essenciais. Né? Isso, felizmente, para a gente, permitiu que a gente continuasse trabalhando, mesmo durante a pandemia. Mas a nossa responsabilidade triplicou naquele momento. Né? Porque os navios, eles chegavam, às vezes eles não recebiam autorização para atracar, ficavam na barra por semanas aguardando. E aí, como é que fazia? Se os suprimentos iam acabando, como é que... E conforme ia acontecendo essas situações que o navio estava quase sem suprimentos, aí eles faziam uma atracação administrativa, que se chamava, a gente tinha que ir lá. Muitas vezes nosso pessoal, até com aqueles macacões levava os suprimentos descartáveis, levavam os suprimentos que precisava. Mesmo alguns navios da costa,
de passageiros que da MSC também ficaram na Barra por meses, esperando autorização para voltar para a Itália, né? Então, eles desembarcaram todos os tripulantes, evidentemente, Sim. e os passageiros, né? E deixaram lá uma equipe mínima para cuidar da manutenção do navio, esperando autorização para voltarem para a Europa. Mas eles precisavam vir de vez em quando, atracar para receber os mantimentos e voltar para a Barra. Então, foi uma época muito complicada. Que complicado Muito mesmo, complicado. né? E em termos de financeiros, vamos dizer assim, considerando que você tinha um quadro de funcionários para Sim. manter, né? O que eu ouvi muito aqui nesses podcasts foram empresas que tiveram que se virar nos 30 para poder pagar os funcionários. Agora, vocês estavam... Então, nosso caso, Vocês felizmente, não nesse perderam sentido, a gente não perdeu. Pelo contrário, teve períodos, receita, né? períodos da pandemia que a gente passou a vender até um pouco mais por ticket médio, que a gente chama, né? Sim. Que é a quantidade média por navio. Esses navios, principalmente os cargueiros, eles começaram a comprar ali uns 15% a mais do que eles estavam acostumados a comprar. garantia e por- Exatamente. Por não saber se no Prevenção, próximo porto eles exatamente. teriam autorização para atracar ou não. Então, Nossa, vocês tiveram que realmente se desdobrar ali, né? Foi. E era uma tensão danada, porque ninguém sabia qual seria o desdobramento da E pandemia. nem quanto né? tempo, né? Exatamente. Foi uma Então, surpresa mesmo. E minha esposa falava, fica em casa, você não precisa. Eu falei, não, eu não posso, eu preciso dar o exemplo. Né? Eu estou abrindo a minha empresa, meus funcionários estão indo para bordo todo dia. Eu não posso ficar em casa, eu não me sentia à vontade de ficar em casa. Então, todos os dias eu ia trabalhar presencialmente, fazer questão de ir para o escritório, mesmo com todo o risco inerente, que a gente, graças a Deus, depois, né, as coisas foram melhorando, mas naquele auge, quando você não sabe direito o que está acontecendo, qual é a gravidade, a letalidade do vírus, cada um fala uma coisa. Mas, enfim, graças a Deus. E lá na clínica não teve jeito, teve que fechar. Nós fechamos por 3 meses, aí depois nós conseguimos uma licença para poder trabalhar, porque nós também cuidamos de patologias, né? Tratamentos para dor, doenças, então a gente conseguiu trabalhar depois, com todos os cuidados, com todos os EPIs, mas mesmo assim ainda tinha um risco, né? Agora, nesses 3 meses, vocês tiveram... Pior que não. A gente conseguiu fazer vendas online, assim, foram 3 meses de excelentes faturamentos. Que maravilha. Bom, o e-commerce nunca bombou tanto. Nunca. Né? Delivery nunca bombou tanto. E aí eu ficava na minha casa, né, com a cabeça assim, aí começava a bolar pacotes e coisas para enviar para os clientes, colocar no Instagram. Começava a fazer procedimentos em mim, dentro de casa, para mostrar como era. Fazia vídeos explicativos. E assim, o online bombou. Eu acho que nunca se teve tanta imaginação como nesse período, né? Exatamente. Setor comercial, empresarial. Sabe que eu não podia deixar de falar nisso, né? A gente deixou em casa, durante esse período, os funcionários que tinham um grupo, que era um grupo de risco e tudo. E a gente teve uma fatalidade dentro da empresa, que foi o Rubens, um gerente nosso de mais de 40 anos de empresa, começou lá muito novinho. E ele era grupo de risco, a gente deixou ele em casa, ele pegou em casa. Nossa. É muito... Quando é para ser, né? E ele acabou falecendo na pandemia, mesmo em home office. Mas aí não tem como, né? A pessoa não dá para... E vocês tiveram esse cuidado, né? Isso aqui é o importante, vocês tiveram esse cuidado. Sim. Né? Agora, vamos falar de dicas para quem quer chegar lá, para quem quer... Né? Tem alguma receita? Tem alguma... Quem dera tivesse, né? Não, mas tem que ter algum... A gente vendia só a receita e parava de trabalhar. Trabalhar muito e tal, mas o que você diria para alguém que está montando um negócio, seja na sua área ou em algum outro? Olha, para trabalhar no comércio exterior, mais especificamente nessa área mais operacional, como no nosso caso, você precisa ter muita resiliência. Né? Você precisa saber que não tem horário, não tem final de semana, não tem feriado. Né? Você precisa lidar com isso, com a incerteza das programações que você, como eu disse anteriormente, você não domina a atracação dos navios, depende de uma série de variáveis. Então, essa programação, ela, com frequência, ela é modificada por N fatores e você precisa estar ok com isso. Você não pode se frustrar de ter que refazer uma programação, de ter que, às vezes, descarregar um caminhão que já está carregado para ir para um navio que não vai mais atracar porque perdeu a atracação, voltar para o refrigerado, carregar um outro caminhão. Né? Então, tem muita gente que lida mal com isso. A gente já teve experiências de contratar pessoas assim com currículos que você falava, esse cara vai resolver a nossa vida. O cara não consegue lidar com essa incerteza, com essa imprevisibilidade. Ele se frustra, ele... Não, desse jeito não dá. Tal. Então, você percebe que o cara
ele pode ter um currículo maravilhoso, mas se ele não tiver perfil, se ele não tiver a parte comportamental, não adianta. Então, é um misto aí de... emocional. Exatamente, ali, né? de formação com capacidades, enfim, emocionais de lidar com essa... Tem que ter frieza, loucura, né? E na tua área... Na área da estética, se eu Na área da fosse dar um estética. conselho para as meninas que estão começando, primeiramente seria não desistir, porque a maioria para bem no começo do caminho, né? É uma área que tem muitas profissionais. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinham tantas. Agora é um nicho extremamente saturado, né? Assim, formam-se diversas esteticistas por ano. E as meninas acabam desistindo com muita facilidade. No primeiro problema, no primeiro não do cliente. Então, assim, é uma área que não dá para desistir. Tem que ter bastante conhecimento, bastante força de vontade, porque eu atendia massagem das 8 da manhã às 2 da manhã. Meu Deus. Então, assim, é um trabalho braçal pesado. E realmente, sim, sábados, domingos, feriados, porque quem quer atingir um objetivo, no começo a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Eu costumo dizer que a sombra é para quem caminhou muito no sol. Então, assim, Olha, gostei disso, hein? Então, assim, a gente é um caminho muito difícil para quem empreende, né? Então, para você querer a sombra, você tem que estar disposto. Disposição, não desistir, fazer todos os dias com o mesmo empenho. Né? Não é fazer um dia 10% e no outro 110% compensar. Não, todos os dias o mesmo empenho, é a mesma dedicação para o seu negócio, se entrega mesmo. Sem ter medo, muitas pessoas vivem com medo do amanhã, sendo que amanhã você pode simplesmente não estar mais aqui, não existe mais, e você ficou lá tendo medo do quê? Né? Do que você tem medo, afinal? Muitas pessoas são muito... Dessa que eu tenho medo de empreender, tenho medo de investir, tenho medo de me jogar. Medo do quê? Se amanhã você atravessa a rua, você não tá nem mais aqui. Joga, né? Exatamente, você não tá nem mais aqui. Então, se joga mesmo. Se der certo, ótimo. Não deu história pra contar, experiência, bola pra frente, vamos começar tudo de novo. Infelizmente, as pessoas têm esse medo, então não tenham medo, se joguem mesmo. Tentem, porque dá certo. Se eu comecei no meu quarto, hoje em dia virei uma rede, emprego diversas pessoas, não sou diferente nem melhor do que ninguém. Com certeza, se você tiver a mesma dedicação, o mesmo esforço, você vai conseguir também. Pra gente dar uma fechada, que a gente já está chegando, ó, como passou rápido. Verdade. Em termos de, vamos para a época atual mesmo, que são os avanços tecnológicos que têm impulsionado muitas áreas, para vocês, essa questão toda tecnológica, lógico que ajuda, Sim. mas é também uma mudança constante, né, Gustavo? Não tenho dúvida. Ela traz oportunidades, mas traz ameaças também. Aham. Já existem, por exemplo, protótipos de drone para fazer entregas de mercadoria em navios. Jura? Então, de repente, a Amazon vai ser meu concorrente um dia, não sei. Ai, meu Deus. Será que vai ser o meu também? Vão colocar robô para fazer massagem? Da mesma forma que isso é fascinante, é preocupante também. É assustador, né? Tem outros projetos de navios não tripulados. Ou seja, que são navios que carregam a carga e não precisam mais de ser humano a bordo dos navios. Não come. Exatamente. Ai, meu então, Deus. Eu gosto muito de uma frase que diz que o empresário ele tem que estar pensando todo dia em como destruir o seu próprio negócio. Né? O que pode destruir o seu próprio negócio. Pode destruir. E é bem por aí mesmo. A gente tem que estar pensando nisso o tempo todo, até para se antecipar a essas tendências, né? Se isso viesse confirmar, ou se tiver uma tendência mesmo de se confirmar, para você ver o que você vai fazer, né? Se você vai... o que você pode agregar no seu portfólio, o que você pode usar de experiência que você já tem para, de repente, fazer uma guinada no seu negócio, né? Aproveitar a sinergia do que você já faz para transformar o seu negócio num negócio novo, né? Então, esse é o radar tá ligado 24 horas por 7 o tempo todo. Na sua área também, a tecnologia... Fiquei preocupada agora com a Amazon. de eu não ter mais... gente para fazer massagem. Espero que isso não aconteça enquanto eu estiver aqui. Mas sim, a tecnologia tanto ajuda quanto atrapalha. No nosso caso, assim, nós trabalhamos com tecnologias para fazer nas clientes, né? Nos nossos clientes. Então, muitas vezes a gente também corre o risco da tecnologia falhar, de ter algum curto, alguma coisa. Então, a gente tem que ter todo um estudo, toda uma capacitação. Então, assim, na área da estética, a tecnologia ela é mais usada para promover resultados melhores nos clientes, né? Então, a gente tem toda aquela prevenção de risco, porque o dano, ele é em cadeia, né? Então, a gente tem que sempre estar se atualizando por isso. Gente, que vocês tenham só sucesso com Amém, tecnologia. obrigada. Que vocês saibam sempre lidar com os desafios, continuem avançando.
Vê só, 75 anos da empresa mãe Isso aí. e da G. Pierotti, 11. já. Então, que você, Gustavo, sempre seja motivo de orgulho pro teu pai e pro Obrigado. Geraldo, que eu já sei que já é, mas vai ser mais ainda. E Jéssica Capazzo, que você vá abrindo outras unidades, Muito obrigada. crescendo, Obrigada. vivenciando e curtindo toda essa experiência aí com esse carisma que vocês têm. Obrigada por Obrigado. participarem. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Obrigada também você de casa, você que está acompanhando a gente. Olha só, você pode acompanhar esse e qualquer outro podcast aqui do Top of Mind Grupo Tribuna pelo Spotify, pelo YouTube, ou então na editoria www.topofmindatribuna.com.br. Um beijo grande para você, fica com Deus. Até o próximo podcast Top of Mind Grupo Tribuna.